castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Bom dia, uma alegria a gente poder se encontrar aqui na casa do Senhor nesta manhã de domingo, para esse tempo de culto, tempo de estar na presença de Deus e deixar Deus falar ao nosso coração. Nós estamos aí no terceiro domingo de Advento, estamos acompanhando uma série de mensagens que tem como tema a cura, e nós queremos então ao longo dessas mensagens também ver em que medida Jesus é a cura, ou ver que Jesus é a cura do mundo, a cura para a vida das pessoas. Jesus é a cura de todos os dramas e de todos os males. É uma satisfação poder chegar até na sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E Deus nos saúda nesta manhã por meio da palavra que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. A vinda de Jesus foi preparada, foi pavimentada por muitos e muitos anos ao longo da história de Deus com o povo de Israel. Desde o tempo do profeta Isaías, nós temos profecias a respeito do Messias. Isaías 740 a.C., mais ou menos, já falava do menino que nasceria com o propósito de trazer salvação para o mundo. E é essa salvação que nós temos em Jesus, é essa salvação que nos é anunciada nesta manhã, é essa salvação que nos é anunciada por meio da palavra de Deus. João Batista é o último dos que veio preparar o caminho do Senhor. João Batista e Jesus são contemporâneos. João Batista está na iminência de ver a revelação do ministério de Jesus. E por isso, então, João Batista foi chamado, foi enviado a preparar o caminho para o Senhor passar. Em nome deste Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo e que é a cura para o mundo, que nós nos reunimos aqui nesta manhã para esse tempo de culto, de maneira online, mas também presencial lá ou aqui na comunidade, melhor dizendo. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e porque em ti está a cura do mundo. Obrigado, Senhor, que muitos foram enviados antes do nascimento de Jesus para anunciar que Jesus nasceria. E agora, Jesus nasceu. E por ele estar vivo, por ele já ser nascido, nós queremos, Senhor, te louvar e continuar anunciando que ele é a cura, que ele é a salvação, que ele é o perdão dos pecados, que ele é a restauração da humanidade, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo nascimento de Cristo. Obrigado pela obra de Cristo. Obrigado pelo perdão dado a nós através de Cristo. Obrigado, Senhor, porque em ti nós temos a certeza da salvação. Te louvamos, Senhor, por esse tempo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que possamos estar na tua presença com o coração limpo, restaurado, com o coração renovado, para podermos, Senhor, ouvir a tua palavra e sermos transformados dia a dia, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos e entregamos a ti esse tempo de culto, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu quero te dizer, com a autoridade que o Senhor me concede enquanto pastor, que se tu oraste com sinceridade no teu coração, pedindo a Deus perdão pelos teus pecados, em nome de Jesus, eles estão perdoados. E isso é motivo de louvor, isso é motivo de exaltar o nome de Deus. Como você pode ver aí na abertura da parte da mensagem, o flyer de divulgação da nossa série, nós estamos conversando sobre a cura. E a pandemia de Covid-19, que nós estamos aí vivendo desde março desse ano,
tem trazido uma angústia e uma corrida e uma aflição muito grande em busca de uma vacina, em busca também de medicamentos que possa dizer, o médico dizer assim, tome e em 3, 4 dias, uma semana, tu estarás curado do coronavírus. Então, anseia-se por cura diante da pandemia, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de toda esse tempo estranho de pandemia, de distanciamento, de números que não param de crescer, anseia-se pela cura, anseia-se por uma vacina. Nessa semana que passou, começou a vacinação na Inglaterra, não sei a efetividade disso, a eficácia disso, mas existe uma esperança, então, de que haja uma vacina que possa proteger a população e trazer a cura e trazer uma vida diferente. O mundo anseia por cura. O mundo geme sob uma doença como o coronavírus, mas o mundo também geme sob outras doenças, como, por exemplo, o HIV. O HIV é uma doença que tem se alastrado também na nossa sociedade brasileira e em outras sociedades mundiais, tem se alastrado e às vezes a gente não consegue mais enxergar que nós também vivemos uma epidemia de HIV. Nós vivemos também gemendo sob os cânceres que têm assolado famílias muito próximas a nós. O Alto Vale do Itajaí, aqui onde fica Rio do Sul, é uma região onde muitas pessoas sofrem com câncer. Muitas pessoas, infelizmente, perdem a sua vida pelo câncer. Nós estamos gemendo sob a doença. E nós ansiamos a cura do corona, a cura do HIV, a cura dos cânceres, a cura geral da nossa sociedade. Para tudo isso, nós desejamos a cura. Mas o mundo ainda está doente de outras doenças que não são tratáveis com medicamentos. E nós temos conversado na nossa série de pregações sobre essas doenças. Na nossa primeira fala desta série, nós conversamos sobre a cura da aflição. Nós vivemos um tempo de extrema aflição, um mundo de extrema aflição. No domingo passado, nós conversamos sobre a cura da indiferença. A indiferença é uma doença que tem matado, tem destruído, tem trazido sofrimento, tem trazido dor na nossa sociedade. E hoje nós queremos conversar sobre uma outra doença que existe na nossa sociedade, que se chama discriminação. Nós queremos conversar nesta manhã sobre a cura da discriminação. Há uns dias atrás, ganhou as páginas dos jornais e as pautas dos telejornais a morte daquele senhor negro lá em Porto Alegre, no supermercado Carrefour. Isso aconteceu na noite do dia 19 de novembro último. Um senhor de nome João Alberto Freitas, negro, foi morto por seguranças no supermercado Carrefour. Pessoas estavam ali, filmaram a situação toda, muitos nem sequer disseram nada, só ficaram assistindo a situação. Infelizmente, o seu João Alberto Freitas faleceu e, infelizmente, na história do Carrefour fica essa mancha de um crime que aconteceu no seu estabelecimento comercial. Diariamente, pessoas são discriminadas pela sua pele, pessoas são discriminadas pelas suas escolhas, pessoas são discriminadas pela sua aparência, pessoas são discriminadas pela sua sexualidade, pessoas são discriminadas por serem do sexo feminino, pessoas são discriminadas por serem de idade, pessoas são discriminadas por serem pobres, pessoas são discriminadas diariamente. É um pecado estrutural da nossa sociedade brasileira. É um pecado estrutural da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Somos um povo que discrimina. Somos um povo que coloca pessoas em categorias diferentes
por um detalhe, por uma questão, uma razão ou outra. E por conta da discriminação, mata-se, ataca-se, humilha-se, espalha-se comentários ofensivos, comentários de ódio e assim por diante. Como eu já falei, a discriminação ainda não poupa mulheres e idosos muitas vezes. Também ainda para com as mulheres existe uma discriminação. Basta ver que pesquisas mostram que mulheres e homens que ocupam a mesma função no trabalho, as mulheres acabam sendo remuneradas de uma maneira diferente, fazendo o mesmo trabalho que o homem faz. Queridos, tudo isso é profundamente lamentável. A nossa sociedade é uma sociedade que discrimina. Por quê? Porque os indivíduos que formam essa sociedade são indivíduos que discriminam. E por conta do indivíduo, mais um indivíduo e mais um indivíduo, nós temos então uma sociedade que discrimina. É um pecado estrutural, mas é um pecado também individual. Individual e estrutural. Eu confesso para vocês que me causa incômodo saber que nós precisamos ter no Brasil uma lei de cotas. Todos deveriam ser iguais, deveriam ter as mesmas oportunidades diante das universidades públicas. Mas, infelizmente, se não fosse a política das cotas, muitas vezes a gente não veria a realidade que a gente vê. Como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que nós chegamos ao ponto de sermos uma sociedade que discrimina tanto? Eu penso que existem duas obras bibliográficas que são fundamentais para a gente entender a sociedade brasileira e como nós chegamos até aqui. Uma delas, eu já mencionei esses tempos atrás, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Esse livro é obrigatório. Toda pessoa que quer entender a sociedade brasileira deveria ler Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. São 700, 800 páginas, mas de uma riqueza profunda que nos faz entender como é que nós nos tornamos uma sociedade tão discriminatória. Uma outra obra bibliográfica fantástica que todo brasileiro deveria ler para entender como nós chegamos a esse ponto é Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. São duas obras que nos ajudam a entender as raízes de tanta discriminação, as raízes de tanto preconceito, as raízes de tanta separação nesse nosso país. Um país de um povo tão bonito, um país de um povo de gente de pele bonita, de uma miscigenação interessantíssima, de gente morena, gente clara, gente negra, orientais, europeus, brasileiros nativos, índios, negros. Essa mistura toda formou esse povo bonito, mas ao mesmo tempo um povo que discrimina tanto. A medialização da nossa sociedade também nos leva a propagar a discriminação. Pessoas utilizam redes sociais para falar da pele do outro, para falar da classe do outro, para falar das situações do outro. E nas redes sociais, muitas vezes, se é anônimo, né? A gente fala, a gente tem a coragem de dizer coisas que a gente talvez não diria na face da pessoa. Chegamos num ponto lamentável de discriminação. Queridos, a boa notícia é que no Natal foi declarada a morte da discriminação. Com o nascimento de Jesus no Natal, foi declarada a morte da discriminação. Isso já começa no anúncio do nascimento. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, numa estrebaria, num lugar completamente inadequado para o nascimento de uma criança, no meio de animais, os primeiros a serem avisados são pastores de ovelhas que estão no campo guardando seus rebanhos. Tá, mas como assim isso mostra o fim da discriminação? Querido,
Pastores de ovelha no tempo do nascimento de Jesus eram considerados pessoas sem valor. Eles eram mal vistos pelas pessoas naquele tempo. Eles eram vistos com desconfiança. O testemunho deles não servia num julgamento, por exemplo. Pastores de ovelhas eram seres desprezíveis e eles eram considerados permanentemente impuros. Por quê? Porque no ritual de purificação judaico, as pessoas precisavam se lavar, fazer as lavações rituais antes das refeições. E me diz uma coisa, onde é que um pastor cuidando de ovelhas no campo vai poder lavar adequadamente as mãos, os copos, os talheres e tudo aquilo que era utilizado para o seu momento de refeição? Não tinha como. Então eles comiam com a mão suja e por isso eles eram considerados impuros. E sem contar que ainda tinham pastores que levavam os seus animais para pastar dentro das plantações de trigo de outras pessoas e assim por diante. Essas pessoas desprezíveis foram os primeiros a ouvir falar do nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus é declarada a morte da discriminação. Todo o ministério de Jesus foi pautado no combate da discriminação. Todo o ministério de Jesus foi pautado no apresentar para o mundo um mundo que não discrimina, um mundo que não categoriza, um mundo que não despreza. E isso a gente vê ao longo do ministério de Jesus, ao longo da vida de Jesus. Começa no nascimento, mas se estende por toda a caminhada do ministério de Jesus. Jesus simplesmente desmascarando e revelando na sua época, na sua sociedade israelita, revelando a quantidade de discriminação que ali havia. Jesus veio para curar a discriminação, para mostrar que pessoas são valiosas, independentes de sua raça, de sua cor, de sua pele, de sua ocupação, independente do que for, pessoas são valiosas, são preciosas. A gente vê, por exemplo, Jesus revelando o quanto a sociedade era discriminatória em João 8, quando uma mulher adúltera é arrastada até onde Jesus está. E Jesus, então, está escrevendo no chão e ele se levanta, olha para as pessoas que trazem aquela mulher até ali e pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos acusados pela própria consciência vão se afastando um a um, sobra só a mulher. E Jesus não lhe dá uma bronca, uma lição de moral. Jesus diz: vai, não peques mais, eu não te condeno. Jesus o tempo todo desmascara o mundo de discriminação no qual ele vivia e também no qual nós vivemos. Por exemplo, havia uma discriminação dos israelitas para com os samaritanos. Na origem, samaritanos e israelitas eram um só povo, descendentes das 12 tribos de Abraão. Mas, com o passar do tempo, o povo da Samaria, dessa região geográfica da Samaria, acabou por meio de casamentos se misturando com outros povos. E isso gerou uma diferença tanto teológica quanto étnica entre samaritanos e judeus. Os samaritanos eram um povo mesclado, os judeus se orgulhavam da sua pureza. E por isso os judeus se desprezavam os samaritanos e vice-versa. Mas Jesus, como um bom israelita, Jesus como alguém que nasceu no contexto israelita, Jesus utiliza muitas vezes os samaritanos para dizer para os israelitas: olha, o que vocês desprezam? Porque algumas atitudes de um samaritano são mais nobres do que as que vocês têm. E aí ele conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano. E isso é meio que um tapa na cara das pessoas do seu tempo. Como assim um samaritano foi mais honroso, honrado? Como é que ele é mais exaltado? Como é que ele é exaltado por meio de um israelita, que é Jesus? O ministério de Jesus, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, a história do Natal tem como propósito decretar a morte da discriminação. Numa outra situação,
Texto esse que está em Lucas capítulo 9, os versículos 51 a 56. Jesus está passando por uma cidade, por um vilarejo samaritano, e os samaritanos não acolhem Jesus. E então Tiago e João dizem para Jesus: olha, queres que nós façamos cair fogo do céu? Eles iam de certo orar e pedir que Deus mandasse fogo do céu para consumir aquela aldeia. Jesus repreendeu eles e disse: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E por conta da atuação de Jesus, que foi um combate constante à discriminação, a igreja se entendeu como um lugar onde não existe mais discriminação. E a espiritualidade cristã que foi se desenvolvendo a partir do ministério de Jesus é uma espiritualidade onde não existe mais discriminação, onde todos são tratados iguais. Queridos, e quando a gente olha para a criação de Deus, Deus é o Criador de todas as cores. Deus é o Criador de todas as pessoas. Deus é o Criador de todos os seres. A Bíblia nos diz que Deus cria homem e mulher. Ele não está dizendo que Ele criou um homem branco, uma mulher branca. Homem e mulher. A diversidade de raças, a diversidade de pele, a diversidade de estatura, a diversidade de aparência. É um milagre da criatividade de Deus. E por que nós discriminaríamos? Essa compreensão começou a povoar a cabeça dos israelitas em todos os tempos. A partir do movimento de Jesus, os israelitas começam a ser confrontados com essa realidade de que eles eram discriminadores, de que eles eram taxativos. E ao longo do desenvolvimento da igreja, nos seus primeiros anos, os cristãos passam a entender e a vivenciar, a experimentar que em Cristo nós somos todos um. Mas isso não foi assim tão tranquilo, belo e romântico como parece. Em muitos momentos o apóstolo Paulo precisou lembrar pessoas de que em Jesus não existe mais discriminação, a ponto de que ele teve que lembrar os Gálatas, e esse é o texto central da nossa pregação nesta manhã. Teve que lembrar os Gálatas no capítulo 3, o versículo 26 a 29, aquilo que eu vou ler agora e que vai estar projetado aqui do lado. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Queridos, um texto que foi extraído de dentro da carta aos Gálatas e que nos mostra justamente essa verdade revelada no ministério de Jesus e no nascimento de Jesus. De que não há mais diferenças, de que não há mais por que discriminar, que não há mais razões para discriminação. Não há mais homem nem mulher, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais livre. Porque a partir de Jesus, todos são dignos, todos são humanos, todos são amados da mesma maneira e na mesma intensidade pelo Criador. Isso é algo revolucionário nos dias de hoje. Isso é algo revolucionário. E isso a gente vê na prática em Jesus. Paulo escreve isso a partir da compreensão do evangelho da salvação em Jesus. Quando Jesus não condena à morte uma mulher que foi flagrada em adultério, sendo que o Antigo Testamento diz que deveria ser morta. Quando pessoas que são desprezadas são valorizadas por Jesus. Nisso tudo nós vemos a não discriminação sendo vivida na prática. Queridos, não podemos, como igreja cristã de Jesus no século 21, aliás, não podemos em momento nenhum, mas especialmente agora, nesse período tão
em que a discriminação é tão evidente e tão frequente, nós precisamos entender que nós cristãos jamais poderemos e podemos discriminar ninguém. Mas, pastor, quer dizer que eu aceito tudo? Queridos, a visão bíblica a respeito de alguns assuntos como sexualidade, como família, é clara. Mas nós não podemos jamais faltar com o respeito com alguém que pensa diferente da gente. Essa é a barbárie que tem sido feita por muitas denominações cristãs e muitos cristãos nos dias de hoje. Apontado o dedo, mostrado que a pessoa talvez não tenha valor porque ou ela por ser muito diferente dos padrões que estamos acostumados, de repente ela é desprezada, ou ela é taxada, ou ela é ridicularizada, ou ela é motivo de piada. Cristão não pode fazer isso. Os cristãos não podem entrar nesse jogo, porque Jesus não fez assim. Jesus nos mostrou justamente o contrário, de que em Jesus a nossa vida é valiosa. A vida do negro, a vida do índio, a vida da mulher, a vida do homem, a vida da criança, a vida do idoso, a vida do doente, a vida do saudável, a vida do asiático, a vida do europeu, a vida do africano, a vida do nativo sul-americano. É valiosa, é preciosa. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos esquecer isso, que em Jesus a discriminação foi decretada como morta. Jesus veio resgatar a dignidade humana, independente da sua pele, da sua aparência, das suas escolhas, independente daquilo que ele faça da sua vida, o ser humano foi declarado digno por Jesus. E nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, jamais poderemos fazer algo diferente do que Jesus fez. Porque se o fizermos, nós estamos negando o que Jesus fez e a obra que ele fez. Talvez nós, na situação de Tiago e João, lembrando do texto de Lucas 9, 51 a 56, se nós estivéssemos ali, nós diríamos, não, essa gente não presta mesmo, vamos destruir a cidade. Jesus não faz assim. Jesus sente a rejeição, Jesus sofre a rejeição, Jesus sabe as razões da rejeição, mas Jesus diz, eu vim para salvá-los. Essa é a grande mensagem. Havia um tempo na nossa sociedade brasileira, e nem faz tanto tempo assim, especialmente nessa nossa região, que é uma região de cidades pequenas, que havia uma discriminação muito grande para com, por exemplo, quem era divorciado, separado. Queridos, não compete a nós discriminar. Compete a nós, como filhos e filhas de Jesus, acolher e dizer que, independente de qualquer característica física, todos são dignos, amados e todos são preciosos aos olhos do Senhor e precisam ter a sua dignidade preservada, a sua dignidade assegurada. Cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, precisam entender, mais do que nunca, que a gente não pode ser discriminador, que a gente precisa ser acolhedor, que a gente precisa ser aquele que demonstra misericórdia, que demonstra amor, que demonstra respeito, que demonstra acolhimento. Isso não quer dizer concordar com tudo, mas o não concordar com alguém não me dá o direito de ser desrespeitoso para com ele. O não concordar com a escolha que alguém fez na sua sexualidade não me dá o direito de ser desrespeitoso com ele. A gente vive nessa polarização também por conta de direita e esquerda nesse país, uma polarização maldita, maligna, prejudicial, destrutiva. Se tem alguém que pensa completamente diferente de mim, isso não me dá o direito de ser desrespeitoso com ele.
discriminar por sua visão política. Nós temos que entender que ou a gente vive isso que Jesus nos ensinou através dos seus exemplos, uma vida de não discriminação, mas uma vida de acolhimento, uma vida de abençoar o outro, apesar de ele ser muito diferente de mim. Ou a gente vive isso, ou a gente está brincando de ser cristão. Jesus não veio aqui para o mundo para brincar de ser Messias, para brincar de ser Jesus. Ele veio aqui no mundo para morrer. Ele veio aqui no mundo para dizer para o mundo e para todas as pessoas, de todas as raças, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as cores, de todos os jeitos, que Ele é o Senhor. A gente pode pensar que a cura para tanta discriminação no nosso país passa pela educação. Não tira o mérito. A educação tem o seu papel. A escola tem o seu papel. Viver a diversidade tem a sua importância também. Mas a cura para a discriminação no nosso país tem a ver com esse público crescente chamado evangélico. Viver de fato a não discriminação das pessoas. Eu lembro de uma situação relatada por um colunista, ex-colunista da revista Ultimato, em que uma mulher que fazia, uma garota de programa, procurou ele para falar da sua situação, do que ela sentia, do que ela estava vivendo. Ela estava querendo largar essa vida e ela sentia muita culpa, e esse terapeuta disse para ela assim, tu precisas de uma igreja. Que ela deu risada para ele e disse, para quê? Para eu sair de lá pior do que quando eu entrei? Queridos, a nossa comunidade, a nossa denominação, a nossa igreja, a nossa comunidade não pode ser um lugar de discriminação, queridos. Precisa ser um lugar de acolhimento. E como é que nós fazemos muitas vezes quando alguém muito diferente entra na nossa comunidade? Nós franzimos a testa, arregalamos os olhos, ou ficamos olhando, ou quem sabe até apontamos o dedo, ou cochichamos. Queridos, não é assim que Jesus agia. Não é assim que Jesus agia. Jesus agia sendo justamente o contrário disso. Acolhia, recebia, devolvia dignidade. Nós precisamos entender que no Natal foi decretada a morte da discriminação. A cura da discriminação passa pela escola, passa pela educação, que se ganha em casa, mas acima de tudo, passa por perceber em Jesus o jeito certo de lidar com o diferente. E Jesus lidava com o diferente sempre do mesmo jeito, com acolhimento, com dignidade, com respeito e com valorização do outro. Isso não quer dizer que Jesus aceitava o pecador e simplesmente dizia, continua. Não. A história da mulher adúltera de João 8 nos revela isso. Vai e não peques mais, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus está dizendo, olha, eu não te condeno, mas vamos mudar de vida, vamos fazer diferente. Jesus, ele não discrimina, ele aceita, ele acolhe, ele recebe, mas ele também desafia. E o evangelho de Jesus é assim. E a igreja deveria agir assim. Acolher, receber, valorizar e desafiar. Desafiar é uma mudança de vida. O pecado estrutural da discriminação no nosso país, que tem suas origens desde o tempo da escravidão. Desde o tempo em que alguém se arrogou o direito de ir para a África, encher um navio de pessoas, transportar como animais para cá e vender no mercado, como se fosse uma mercadoria. Desde lá, nós temos vivido esse pecado estrutural. Mas esse pecado só vai mudar quando os filhos e filhas, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, de fato viverem o que Jesus ensinou. E no Natal,
foi decretada a morte da discriminação. A discriminação morreu quando Jesus nasceu. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça pensar nisso e que tu entendas que se tu discrimina as pessoas, se tu taxa pessoas, se tu seleciona pessoas, se tu julga pessoas por alguma característica física, por alguma escolha que ela fez, por alguma razão, tu julga pessoas e torna elas menos dignas do que Jesus tornaria, tu está pecando. E nós, como seguidores, filhos e filhas de Jesus, precisamos entender que não é essa a vontade de Deus. Não é assim que Deus quer. Que Deus nos ajude a viver essa dádiva do Natal, que é o fim da discriminação, nos nossos relacionamentos. Possamos viver isso no nosso dia a dia. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Jesus, obrigado que no Natal foi decretada a morte da discriminação. Em Ti nós temos nova vida, nova chance. O nosso verdadeiro valor é restaurado e ressaltado. Obrigado que Tu não vês a cor da pele, Tu não vês o jeito, Tu não vês nenhuma característica física, mas Tu vês em nós, Senhor, a dádiva da criação. Tu vês em nós alguém precioso, alguém valioso. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor imerecido. E ajuda-nos a vivermos, Senhor, essa não discriminação. Senhor, se tu fosses alguém que discriminasse, certamente eu também teria motivos para estar perdido. Mas Tu me acolhes e eu Te louvo por isso. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado que Tu acolhes também cada um que nos escuta nessa manhã. E Tu nos chamas a vivermos uma nova realidade a partir do Natal, do Jesus que nasce para decretar a morte da discriminação. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, ó Pai. A bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. O Senhor esteja contigo. O Senhor derrame a sua paz sobre ti. Amém. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra.